Boa noite a todos. Declaro aberta a 23ª sessão ordinária relativa ao 188º ano acadêmico. Está em discussão pelos senhores acadêmicos a aprovação da ata de 23 de março, 30 de março e 6 de abril. Alguém tem algum reparo a fazer essas atas? Não havendo nenhum reparo, então considero aprovada por unanimidade. Abro agora a palavra à bancada acadêmica, aos senhores acadêmicos que quiserem fazer uso da palavra. Acadêmico Milton Meyer. Senhor presidente, membros da mesa, acadêmicas e acadêmicos convidados. Eu pedi a palavra para comunicar que entre os dias 20, 21 e 22 aconteceu no Rio Centro o 44º Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular, que foi presidido pelo acadêmico Fábio Jatene e organizado por uma comissão presidida por outro acadêmico, o Dr. Henrique Murat. Foi um congresso extraordinário que reuniu 1.200 pessoas, entre cirurgiões, perfusionistas, cardiologistas e enfermagem dos centros de cirurgia cardíaca. Duas coisas me impressionaram: o nível científico desse congresso. Eu tive a oportunidade de falar com um dos convidados, o Dr. John Puskas, do Mount Sinai de Nova York, e ele disse: Milton, a cirurgia cardíaca do Rio de Janeiro está a par da cirurgia dos Estados Unidos e da Europa. Eu nunca pensei que um país da América do Sul tivesse uma cirurgia tão desenvolvida como a de vocês. De maneira que outra coisa que me impressionou sobremaneira foi o número de cirurgiões do Rio de Janeiro que participaram nesse congresso. Tivemos 15 apresentações entre temas livres, conferências de cirurgiões do Rio de Janeiro. De maneira que era isso que eu queria participar à Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Milton Meyer. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Acadêmico Cláudio Tadeu. Senhora acadêmica, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhores convidados, senhor presidente, eu pedi a palavra para lembrar que na terça-feira última, dia 25, o mundo celebrou o Dia Internacional de Luta contra a Malária, uma data criada pela Organização Mundial da Saúde, para enfatizar a necessidade de apoio contínuo e de compromisso político continuado nas ações de prevenção e controle de malária. Existe uma proposta, que é a proposta do milênio, de reduzir em 75% a malária no mundo até 2015. Ela foi atingida pelo Brasil em 2014. A gente tem hoje pouco mais de 120 mil casos, contratando com 600 mil em 2005. Nós temos um programa que hoje visa eliminar a malária falciparum, que é a malária letal do nosso território, e ela hoje responde por somente 10% dos casos, graças a um programa nacional de controle no Ministério da Saúde, que eu julgo ser bastante competente, assessorado por um comitê técnico assessor, com presença importante de colegas da academia. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Cláudio Ribeiro. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Acadêmico Marcelo Marcos Morales.
Boa tarde, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, público em geral, boa tarde. Eu só queria fazer duas comunicações, que há 2 dias atrás nós tivemos uma reunião no Congresso Nacional com a Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação, que é presidida pelo deputado Isalci, que tem um papel extremamente importante, essa frente parlamentar, de defesa da ciência e tecnologia. Também faz parte dessa frente parlamentar o deputado Pancera, que foi nosso ex-ministro, e o Congresso está dando um passo importante em defesa da ciência e tecnologia, e em breve nós teremos a marcha da ciência e tecnologia dentro do Congresso Nacional, não só com a sociedade científica, mas também com a presença de parlamentares e ministros. E a Academia Nacional de Medicina está convidada também a participar dessa ação junto com a Frente Parlamentar em Defesa da Ciência. Também há 2 dias atrás, nós tivemos presente no Supremo Tribunal Federal, que admitiu a permissão para a cobrança em universidades públicas pelos cursos de especialização. Também é uma informação importante que várias sociedades tiveram, inclusive a Academia Nacional de Medicina esteve à frente do apoio a essa iniciativa, junto com a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Marcelo Marcos Morales. Mais algum acadêmico quer se manifestar? Não havendo mais nenhuma manifestação, declaro aberta a vaga da cadeira número 49, secção de Medicina, patrono em Joiaras, Vanpré, ocorrida pelo falecimento do acadêmico Elcio Alvarenga, em 29/8/2015. As vagas estarão abertas de hoje, 27/4/2017, até o dia 25/7/2017. Convido agora o professor Miguel Cirugi. O professor Miguel Cirugi foi eleito membro honorário dessa casa, vai tomar posse solene no dia 30 de maio. Convido todos os presentes para estarem aqui homenageando o nosso querido Miguel Cirugi. Professor titular de Urologia da USP, urologista possivelmente ou certamente o mais ativo no Brasil hoje, com mais de 400 trabalhos publicados em revistas internacionais, uma legião de seguidores, de mestrandos e doutorandos. Então, professor Miguel Cirugi, é uma enorme honra você ter largado todos os seus afazeres e vir aqui hoje nos brindar com uma conferência sobre um tema extremamente atual e importante, que é o PET-CT com galho 68 e PSMA e uso do rádio 223 na prática urológica. Os senhores vão ver que essa tecnologia recente demonstrou um enorme avanço na prática urológica. O professor Miguel Cirugi tem utilizado isso em larga escala e vai nos atualizar nesse tema. Por favor, professor Miguel. Boa noite a todos. Essa é a minha primeira intervenção aqui na academia, depois que eu tive a honra de ser eleito membro honorário, de modo que eu queria agradecer ao professor Francisco Sampaio, a todos os acadêmicos, por essa bondade, pela alegria que proporcionaram ao meu coração. Eu me sinto muito honrado e espero que nos próximos anos eu possa ter uma convivência mais rica ainda com todos vocês, e o que certamente vai amenizar e me dar mais alegria nesse percurso de vida que eu ainda tenho pela frente. Eu vou falar sobre aplicação de radioisótopos em urologia. E, obviamente, a área onde os urologistas agora têm utilizado com muita vantagem os radioisótopos é na área do câncer de próstata. Eu vou mostrar para vocês avanços que são realmente extraordinários. O câncer de próstata, ele, vocês sabem, é o primeiro câncer do homem, bastante comum. Quando se descobriu o PSA, houve uma grande epidemia de casos de câncer de próstata que foram descobertos graças a esse marcador.
à medida que esses casos foram sendo identificados e tratados, a incidência de câncer de próstata caiu, porque se esgotou aquele reservatório de homens que caminhavam pelas ruas com câncer sem saber. Em 2011, nos Estados Unidos, a US Task Force, não está funcionando aqui, você quer me ajudar? Não está correndo o slide. Ok, a US Task Force soltou uma nota dizendo que os homens não deveriam fazer mais PSA, porque o PSA tinha falsos positivos, às vezes se elevava sem que existisse câncer, isso gerava sofrimento nos homens. Se dizia também que muitos homens eram tratados sem precisar, porque alguns casos de câncer de próstata são indolentes, e eles soltaram essa nota que causou uma grande repercussão mundial. Os médicos não especialistas pararam de fazer PSA de rotina nos doentes, os urologistas se postaram contra, porque a nossa experiência era muito viva e rica, nós identificávamos câncer com muita frequência e ajudávamos muitos homens, de modo que surgiu uma grande polêmica, mas de qualquer jeito, nos Estados Unidos, em função dessa normatização, caíram de início o número de casos de câncer de próstata, esse número se reduziu, como mostra esse slide, e agora o que aconteceu mais recentemente, 5 anos depois que surgiu essa regra, é que começaram a surgir casos com maior frequência de próstata, câncer de próstata letais, doentes que surgiam com câncer metastático. O fato da doença não ter sido identificada no começo com screening produziu uma grande população de homens com doença avançada e em 2015, como a gente pode ver nesse slide, o número de doentes com câncer de próstata metastático se elevou em 30%. Isso fez com que a US Task Force se reunisse novamente, criou um novo painel. Esse painel acabou agora, há 15 dias atrás, de soltar uma nova diretriz, dizendo que a dosagem de PSA deve ser feita, mas o paciente tem que ser informado pelo médico de prós e contras. Ou seja, eles voltaram um pouco atrás e agora sugerem que o médico discuta com o seu paciente a vantagem ou não de fazer PSA, uma posição bastante diferente daquela de 2011, em que eles foram contra a realização rotineira de PSA. O que a gente pode discutir sobre epidemiologia do câncer de próstata e sobre a evolução dos pacientes que têm câncer metastático? Eu queria lembrar que esse aumento de número de casos de câncer de próstata nos coloca à frente de uma situação mais difícil. Nos próximos anos, nós vamos ter que tratar doentes com doença mais grave, portanto, de tratamento mais difícil, e essa curva tende a mostrar o que acontece na prática com os doentes que têm câncer de próstata. Quando surge o câncer, ele é identificado clinicamente, obviamente, se institui um tratamento, cirurgia ou rádio, muitos doentes se curam, a doença desaparece, mas em 20% dos doentes a doença retorna depois de algum tempo, e como mostra esse slide, nós temos o recurso de fazer terapia antiandrogênica que reduz e produz remissão da doença, mas nunca cura. Devagarzinho a doença tende novamente a se exacerbar. Existem várias medidas propostas para tratar esses doentes, mas infelizmente nenhuma delas é curativa. Então nós temos um problema complicado com o câncer de próstata, quando ele é metastático. Nós conseguimos prolongar a existência do paciente, mas não temos medidas que, de forma um pouco mais concreta, eliminam o câncer. Isso gerou, entre os urologistas, uma grande ansiedade e a necessidade de se procurar formas alternativas de tratamento. E agora surgiu uma nova possibilidade, que é empregar radioisótopos, não só para se fazer diagnóstico em câncer de próstata, mas também para se tratar casos avançados de câncer de próstata. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês agora nos próximos slides. Como eu falei, essa é a evolução dos casos de câncer metastático, em que a gente dificilmente consegue fazer desaparecer a doença. E vocês sabem que há já muitos anos se tentou usar o rádio para destruir o tumor. Esse tipo de tratamento já existe há muito tempo, ele foi assim, aprimorado nos últimos anos, se criou
uma forma de se administrar rádio de forma um pouco mais controlada para os doentes, e a esperança é que esse rádio administrado em fases de doença incontrolável pudesse ajudar os doentes. O que acontece é que a ideia de usar o rádio era criar um meio hostil ao tumor na região dos ossos, e esse meio hostil, pleno de substâncias radioativas, talvez pudesse destruir o tumor. Essa era a ideia de se usar o rádio, e o que se almejava era introduzir o rádio dentro das células tumorais e produzir uma implosão dessas células. Na prática, infelizmente, os resultados com rádio não são muito entusiasmantes. Vocês veem por esses 2 slides, são 2 trabalhos separados, em que existe algum benefício nos doentes que aplicam rádio em relação ao grupo placebo. Depois de algumas semanas, existe alguma diferença de comportamento clínico, mas nesse primeiro slide aqui, em que a avaliação foi feita depois de alguns meses, a gente vê que as curvas se encontram e os doentes acabam perecendo. De modo que o rádio surgiu como uma alternativa, mas não se consolidou nesse sentido. A ciência médica passou a procurar uma outra estratégia de usar radioisótopos que penetrassem de forma muito específica dentro da próstata. E o primeiro esforço foi criar uma forma de se poder marcar as células prostáticas. No câncer de próstata existe uma proteína que se expressa na superfície das células, que é o PSMA, que existe em pequenas quantidades nas células normais, mas em grande quantidade nas células neoplásicas. Se produzir um anticorpo contra o PSMA, esse anticorpo se fixa de forma relativamente fácil nessa molécula, e se a gente acopla esse anticorpo a um isótopo radioativo, no caso gálium, a gente consegue produzir brilho nessas células e, com isso, utilizar esse tipo de tecnologia para produzir imagens que permitem diagnosticar o câncer de próstata e metástases da doença. Aqui apenas um exemplo de como o gálium auxiliou o manuseio de pacientes com câncer de próstata. Através do gálium nós podemos identificar a lesão primária. Vejam que a próstata, quando tem câncer, capta e fica iluminada por esse radioisótopo que é transportado até a próstata através daquele anticorpo anti-PSMA. Nós conseguimos detectar doença regional, como está mostrando esse slide, gânglios atingidos por tumor na região pélvica, e conseguimos identificar metástases nos ossos através também de mesmo processo, mesmo tipo de exame. O que esses slides estão mostrando é que, ligando uma molécula com anticorpo anti-PSMA a uma substância radioativa, no caso gálium, a gente consegue produzir imagens que têm grande valor clínico. E só para exemplificar para vocês uma situação prática importante, essa situação em clínica não é incomum. É o homem que começa a ter elevação dos níveis de PSA e o urologista faz uma primeira biópsia, faz uma segunda biópsia, uma terceira biópsia, elas vão dando negativas, o PSA continua subindo, esses doentes se enchem de assombros, o médico fica preocupado. Esse é um dilema do cotidiano da vida do urologista. Se definiu que a ressonância multiparamétrica é um exame que pode ajudar os doentes nessa situação, ajudar o médico a identificar tumores, mas se procura verificar se com um radioisótopo como o gálium a gente poderia identificar tumores primários. E vejam, o gálium ele produz uma imagem realmente iluminada no local de um câncer de próstata, e o que é importante, quando se compara um PET com PSMA ligado ao gálium à ressonância magnética, o PET se demonstrou melhor que a ressonância multiparamétrica para detectar lesões primárias. Então, os urologistas agora passaram a fazer PET com anti-PSMA ligado ao gálium para identificar tumores naqueles doentes cujo PSA começa a subir de forma inexplicável, e depois de muitas biópsias a gente não consegue provar que o tumor existe, que existe realmente uma lesão na próstata. Existe uma segunda aplicação para se empregar o PET com PSMA e ligado ao gálium, que é a detecção de metástases. Nós sabemos que quando o indivíduo é tratado com cirurgia ou com rádio e a doença progride, na verdade, em 80% dos casos existe recorrência local
ou na própria próstata quando o doente é irradiado, ou na região da próstata quando o doente faz uma cirurgia, e em 20% dos doentes o que existe é doença metastática. E com galho nós conseguimos discriminar essas duas situações. Esse é um exemplo de um doente que tinha metástase ganglionar ao nível da pelvis, quando teve recorrência bioquímica da doença. Esse é um doente que tinha metástases ósseas após a recorrência da doença. Para dar um exemplo real para vocês, do doente que eu pude tratar, esse paciente havia feito cirurgia radical em 2005, ele teve uma progressão da doença. Em 2009 ele fez radioterapia, o seu PSA caiu, gradativamente ele passou a se elevar. Em 2014 ele fez um PET comum com fluorodeoxiglicose que deu normal, foi introduzido novamente tratamento antiandrogênico, o PSA caiu e depois começou a subir novamente. E nessa fase aqui com PSA de 1,9, a gente desconfiava que ele tinha câncer em algum lugar, mas não conseguia identificar. Esse doente fez um estudo com PET com PSMA e se detectou um gânglio ilíaco bastante claro nessa imagem, do lado direito, atingido por tumor. Esse doente foi submetido a uma exploração cirúrgica, linfadenectomia extensa bilateral, e o estudo anatopatológico revelou um gânglio apenas, um gânglio grande, com uma área de metástases. Esse é um exemplo de como um estudo com radioisótopo, com galho marcado, permite ao urologista atualmente ajudar melhor os pacientes que têm câncer. Obviamente, a remoção desse gânglio criou uma oportunidade curativa para esse doente. Não sei se ele vai ficar curado, ele tem doença grave, mas pelo menos depois da cirurgia o PSA caiu, de modo que ele tem chance até de estar curado. Com terapia hormonal, os recursos estavam se esgotando. Existe uma terceira aplicação do PET realizado com radioisótopos. Na verdade, não é nem o PET, é usar o complexo anticorpo anti-PSMA ligado ao radioisótopo para tratar o câncer de próstata. O que foi feito por médicos de grande valor que passaram a estudar esse processo? Como eu falei antes, na célula prostática existe uma proteína que é o PSMA, foi produzido anticorpo anti-PSMA, e ao invés de usar o gálium, que é um radioisótopo de baixa energia, se conjugou esse anticorpo ao lutécio, que tem alta energia e que, ligado ao anticorpo, ele pode se aproximar e se fixar nas células prostáticas. E esse isótopo ele é rapidamente internalizado, ele entra para dentro da próstata e produz uma explosão dessas células e destrói as células tumorais. Esse é o conceito teórico e, de forma bastante importante, em clínica se passou a observar efeitos objetivos desse tratamento. E cada um desses quadros é um doente, publicado por esse autor que está referido aí. O que a gente vê no primeiro quadro é que o doente tinha muitas metástases, um PSA muito alto, 460, ele recebeu o lutécio. Vocês vejam que houve uma melhora das metástases, uma queda do PSA, não total, mas houve uma queda, houve resposta. Nesse segundo caso, mesma coisa, a gente vê o PET antes de fazer o lutécio, um PET depois de fazer, houve uma diminuição clara de metástases, coisa que não se consegue com terapêutica endócrina, uma queda também importante do PSA, mostrando que o lutécio tem uma ação terapêutica em câncer de próstata. Quando a gente estuda populações de doentes, nesses dois estudos foram avaliados um grupo de pacientes, um grande número tem queda do PSA, como aqui está mostrado, alguns não respondem. Infelizmente, o lutécio tem toxicidade, ele é mielotóxico até certo ponto, ele é captado por alguns outros tumores, de modo que ele não representou o agente ideal para a gente produzir uma implosão dessas células. Os médicos especializados nessa área passaram a estudar uma outra alternativa, existem várias atualmente em avaliação, mas uma delas aparentemente tem grande valor clínico, é usar esse conjugado de anticorpo anti-PSMA ligado ao aceticum 225. O aceticum ele emite irradiações alfa, portanto, ele tem uma abrangência muito menor, a radiação dele é muito localizada, ele pega a célula tumoral e apenas um pouco de tecido em volta.
O lutécio pega muito tecido e destrói muito a medula do paciente, e com isso acaba sendo muito mielotóxico. Ele tem um raio de ação muito curto, como eu falei, com isso tem menos toxicidade medular, a gente pode usar doses maiores, a obtenção é um pouco mais difícil, mas ele passou a representar um composto muito atraente para se destruir células metastáticas. Esse slide apenas mostra o conceito. No caso do lutécio, o lutécio atinge o tumor, mas ele destrói a medula em maior proporção. O acético destrói o tumor, atinge o tumor e destrói uma pequena quantidade de células na medula, portanto, ele é muito menos tóxico, pode ser usado em doses maiores. E vejam a resposta obtida em clínica. Esse é o primeiro trabalho na literatura mostrando casos. A gente já sabe que o acético funciona. Esse é o primeiro trabalho que foi publicado por um grupo alemão. Vejam esse primeiro caso. Esse doente foi tratado, ele recebeu o lutécio, seu PSA, que era alto, 2.000, caiu para 0,26, 3 ciclos de acético. Se fez mais uma aplicação do acético e o PSA foi para menos de 0,1, caiu de 2.000 para menos de 0,1. E se vocês olharem a imagem, ela é impressionante. Vejam essa primeira imagem aqui do lado esquerdo. Desculpa, eu estou apanhando desse projetor. Quantidade de metástases que tinha no esqueleto, e vejam como ficou o esqueleto ao fim de 4 aplicações. E o PSA caiu de forma consistente e permaneceu baixo por um tempo prolongado. Esse segundo caso também é muito marcante, é muito extraordinário. Vejam a quantidade de metástases que existia no começo. Esse doente foi tratado com lutécio, não respondeu, ele passou a ser tratado com acético, teve uma grande resposta, o PSA aqui era bastante alto, caiu muito. Se fez mais uma dose que o PSA não tinha normalizado e caiu para menos de 0,01. Veja o esqueleto no final e o esqueleto no começo do tratamento e o comportamento do PSA. Então, aparentemente, nós chegamos a um tipo de radioisótopo com grande capacidade para destruir células prostáticas, destruir metástases, e isso abre uma nova era no tratamento dos doentes com câncer de próstata, e provavelmente isso vai poder ser replicado também para outros tipos de tumores. O que nós estamos vivendo no presente momento? Essa era a evolução dos pacientes com câncer que não respondiam ao tratamento local. Agora nós temos a possibilidade de usar lutécio quando o tumor se torna hormônio resistente. Nós mostramos aqui 2 casos agora que são da literatura e que representam uma esperança muito grande para ajudar esses doentes. E eu prevejo que num futuro próximo, como esse composto ele é muito atuante, ele faz o tumor desaparecer, por que não usá-lo no começo? Isso vai produzir uma mudança radical no tratamento de câncer de próstata. Ao invés de fazer cirurgia, ao invés de fazer radioterapia, a gente aplica o acético no doente, ele destrói o tumor primário, o paciente não precisa tirar a próstata, não precisa fazer radioterapia. Isso talvez represente o futuro do tratamento do câncer de próstata. Obviamente, estou vendo aqui muitos urologistas amigos, o Dr. Damião, vi o Dr. Marco aqui, enfim, o Dr. Chico, Francisco. Isso não é uma boa notícia para os urologistas, né, Chico? Nós vamos parar de fazer cirurgia, fazer radioterapia, e todo aquele encanto que envolve a atuação do urologista, aquele cirurgião incrível, cheio de soberba, vai se modificar. Obviamente, num primeiro momento, os doentes, os médicos vão começar a, obviamente, desmaiar, cair perdidos no chão e no espaço. Se eles tiverem um pouco de sorte, eles vão poder se tornar bons clínicos gerais. Se não tiver muita sorte, pode trabalhar nos mais médicos, mas não vai ter mais câncer de próstata para ser operado por esses doentes. Eu queria dizer que a medicina tem produzido avanços extraordinários. Essa é uma área que me surpreende a cada momento. Vejam o que os médicos conseguiram fazer. Usando o acético, eles conseguem invadir as células prostáticas e dentro de cada célula produzir uma implosão, uma nano-implosão nuclear dentro de cada célula, e com isso destruir o tumor sem lesar o tecido normal. Infelizmente, o nosso mundo é altamente imperfeito, cheio de injustiças e desigualdade, cheio de seres que são insanos,
e esses indivíduos, infelizmente, ao contrário dos médicos, não usam essas nanobombas. Eles costumam usar bombas muito maiores. A humanidade corre risco com esses indivíduos, e infelizmente o que a gente vê nesse momento é até a possibilidade de a humanidade ser extinguida. Enquanto os médicos, de um lado, com as suas nanobombinhas, lutam para curar câncer, esses indivíduos insanos, usando as suas bombas que não são nanos, ameaçam a humanidade. Por causa desses indivíduos, talvez a gente retroceda 6 milhões de anos na nossa história, a gente vai habitar um planeta onde a espécie humana vai desaparecer e nós vamos dar lugar aos nossos queridos ancestrais que tanto a gente reconhece o valor, porque foi deles que nós nos originamos. Eu agradeço de novo essa oportunidade ao professor Francisco, à academia. Eu queria dizer que realmente foi um momento especial da minha vida, um momento privilegiado, o dia que eu recebi uma comunicação dizendo que eu era médico, e eu, mês que vem, aqui tomo uma posse com o coração cheio de alegria e com um reconhecimento muito grande para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Miguel. Por favor, venha tomar assento à mesa aqui. Aqui, Miguel. Liga o microfone. Tenho certeza que muitos da medicina nuclear, muitos urologistas querem aproveitar o Miguel, fazer várias questões. Miguel, pergunto, você mostrou já no Novembro Azul, no Procardíaco, e hoje, né, que o PET com PSMA pode chegar à detecção de tumores de 96% de confiabilidade. Então, eu te pergunto, o paciente chega no seu consultório hoje, suspeita de câncer de próstata, porque o PSA elevou, o toque, alguma coisa, você vai direto para o PSMA, ou ainda existe lugar para ressonância 3 Tesla? Acho que a lógica manda que a gente ainda continue, Chico, usando os procedimentos já padronizados e que estão na maior parte das diretrizes, né, que é realmente, se o PSA está muito alterado, a gente pode fazer uma biópsia direta, se não está muito, fazer uma ressonância multiparamétrica. Mas existem doentes que têm ressonância normal, o toque está normal, o PSA continua subindo, o doente fica tremendamente angustiado, os médicos também ficam sofrendo, porque existe toda aquela incerteza no relacionamento entre os dois, e nesses doentes vale a pena fazer o PET. Posso te dizer que eu não tenho feito tanto assim, porque a gente logo com a ressonância e com o tempo a gente acaba descobrindo o tumor com biópsias repetidas, mas talvez de cada 4 ou 5 doentes que chegam nessa situação indefinida, que a gente não consegue avançar, o PET mostra o tumor. Outra coisa, Miguel, porque aqui no Rio a gente ainda não tem o PSMA, e está se prometendo desde novembro, dezembro, mas não chegou ainda. E o doente fica angustiado, porque eles leem, começam a estudar, e tem muitos indo de São Paulo. E diz que existe uma fila enorme, muitos não conseguem, usam até pistolão para conseguir marcar o exame no Sírio e no Einstein. Mas a outra pergunta que também de ordem prática, o doente chegou, nós já discutimos um pouquinho isso hoje à tarde, o doente chegou lá no seu consultório, 10 anos depois de prostatia radical, vem com 001, de repente ele apareceu, doutor Miguel, meu PSA veio 3,5, 10, 11 anos depois. E agora, o que eu faço? Houve uma época que a gente não tinha muita coisa, a gente irradiava, né? Quando era um PSA que crescia, assim, você até mostrou isso aqui, irradiava, dava hormônio, etc. O que você faz hoje? Manda para o PSMA direto? Eu acho que todo doente que tem progressão do câncer de próstata já se justifica fazer o PET com PSMA. Ele é mais sensível que a ressonância magnética para detectar lesões ganglionares, é mais sensível que a própria, não digo que isso é mais sensível, tem uma acurácia maior que a cintilografia para detectar metástases ósseas, porque a cintilografia ela é sensível, mas tem pouca especificidade. A acurácia dela é baixa, dá muito falso positivo. Então, para os dois tipos de lesões que preocupam o médico quando alguém tratou de câncer e está com progressão da doença,
tanto a cintilografia quanto a ressonância falham de forma talvez um pouco mais frequente do que o desejável. E nós estamos fazendo de rotina o PET com PSMA. Em São Paulo já existe uma disponibilidade grande, porque ligar o anticorpo anti-PSMA ao gálium é fácil. Então, muitas instituições, não só em São Paulo, o Brasil inteiro já faz PET com gálio ligado ao PSMA. Mas a dificuldade agora que está surgindo é que esses resultados com acético já estão se disseminando pelo mundo. Ninguém ainda tem o acético, é de difícil obtenção, mas os resultados são incríveis. Esses 2 casos que esse indivíduo publicou, basta dizer que tem um grupo na Alemanha e um grupo na Austrália usando acético. E eles não aceitam mais doentes para ir para lá para fazer tratamento, porque as filas, o mundo inteiro está correndo para lá, os doentes com câncer metastático. Eles não estão aceitando mais doentes. Alguns brasileiros foram para lá. Eu conheço um brasileiro que fez um tratamento com uma resposta incrível. Não era meu paciente, mas foi mostrado numa reunião com resultado inacreditável. Mas tem mais brasileiros querendo ir para lá e eles não estão aceitando. Mas vai ser, o futuro eminente, não digo nem que seja a médio prazo. Eu acho que em pouco tempo esse conjugado vai ser disponível em larga escala e isso vai mudar totalmente a abordagem dos pacientes com câncer de próstata. Eu já prevejo realmente aquela discussão dos urologistas que ainda não terminou, se é para fazer melhor fazer cirurgia aberta ou cirurgia robótica, vai virar a piada. Não tem que fazer nenhuma nem outra, tem que fazer a aplicação do radioisótopo, que os nossos colegas que mexem com medicina nuclear vão passar a ocupar um lugar de grande valor e reconhecimento na sociedade brasileira. Todo mundo vai correr para eles para fazer o tratamento do câncer de próstata, não vai mais procurar os pobres coitados dos urologistas que vão trabalhar nos mais médicos, viu, Chico? Miguel, para terminar minhas perguntas, você tem usado lá o Radium 223 e o Lutécio em São Paulo? Ou... Você tem o quê? Tem usado você o Radium 223 e o Lutécio? Não, eu nunca me entusiasmei com os resultados, não. De literatura, eu nunca indiquei para um doente meu. Mas você custa caro, custa caro. Custa pela literatura, os resultados são modestos. Até para a dor, que se dizia que ele podia ajudar, quando a gente pega trabalhos de alto nível de evidência, com placebo, etc., a resposta é muito modesta. Nem o Radium 223. É modesta a resposta, Chico. Eu confesso que eu não tenho experiência. Mas você tem usado o PET com PSMA e tem feito a intervenção no doente, né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Você vai lá e faz... você mostrou um caso que ele faz, e isso você tem feito bastante. Não, isso ajuda muito. Na verdade, eu tenho um grupo pequeno de doentes operados, não dá para dizer nada, mas é muito interessante. O PET mostrar um gânglio acometido, a gente faz uma cirurgia, o doente está com PSA alto, não está respondendo mais hormônio, e a hora que a gente faz a cirurgia, encontra um gânglio, como o PET mostrou, isso tem acontecido repetidamente nesses doentes, e isso cria uma oportunidade curativa. Não sei o que vai acontecer. Eu estou desconfiado que a sobrevida não vai mudar, viu, Chico? Os urologistas dizem que quando você tira 1 ou 2 gânglios acometidos, você pode ajudar a evolução. Mas você faz hormônio... eu acho que eles vão voltar para o hormônio. Eu tenho dúvida se a linfadenectomia estendida ela melhora a sobrevida dos doentes. Ela produz uma resposta de PSA, isso está bem comprovado. O mundo inteiro está fazendo linfadenectomia estendida para curar os doentes. Mas eu acho que quando um tumor atinge um gânglio, ele representa a doença metastática e com o tempo a doença vai voltar. Esse é um feeling meu. Se eu falar isso para os juristas, todos vão mostrar trabalho, mostrando que não é bem assim, mas o meu feeling é que a gente não tem... Doença metastática é uma doença ainda de difícil controle e é por isso que eu fico muito animado com o PET ligado ao acético. Né? Acético. Obrigado, Miguel. Bancada acadêmica, algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Acadêmico Ronaldo Damião. Alô? Ilustre confrade, é uma honra estar aqui presente. Eu não poderia deixar de tecer alguns comentários e certamente compartilhar com todos
que nosso grande amigo, embora não esteja presente fisicamente, neste momento deve estar celebrando no seu túmulo a sua presença aqui. Me refiro, claro, ao nosso querido amigo professor Sérgio Aguinaga. Adorei a sua conferência, como sempre, são sempre brilhantes, né? Sempre muito esclarecedoras, enriquecedoras, e a gente aprende muito com elas. Mas eu gostaria de ressaltar alguns tópicos que eu acho muito importantes. O primeiro foi quando Vossa Excelência chama a atenção do grande erro que a Task Force fez, quando publicou em 2011 aquelas recomendações para que não se fizesse o PSA mais em pacientes, para que não se fizesse diagnósticos inadequados, etc. O que nós vimos agora é esse aumento enorme de pacientes diagnosticados com doença metastática, uma taxa de óbito mais elevada, né? Felizmente, conseguiram refazer essas informações erradas. E agora pedem para que você converse com o paciente. Mas foi um impacto muito grande na sociedade, né? Foi um impacto muito grande na mídia, e nós somos bastante questionados sobre isso. Para que o PSA? Felizmente, isso está sendo recuperado, e a importância de se fazer o check-up no homem anualmente, depois de uma determinada idade, tem sido recuperado. Gostaria também de ressaltar um fator extremamente importante em que o nobre acadêmico destaca, que em pacientes com biópsias repetitivas, ao invés de fazer isso, nós temos hoje procedimentos que podem amenizar ou diminuir o número de biópsias desnecessariamente. Digo até mais, hoje, na maioria dos meus pacientes, em que eu não palpo o nódulo, em que o PSA está elevado, eu prefiro que se faça inicialmente uma ressonância magnética multifuncional, para que se possa orientar devidamente a biópsia, e com isso talvez diminuir o número de biópsias desnecessárias. Compreendi também a importância do PSMA, não só no diagnóstico, mas também essas novas tentativas do tratamento da doença metastática. Finalmente, eu queria fazer um comentário sobre os radioisótopos. Eu também acho que existe uma grande possibilidade, existe um futuro promissor em relação a isso. Há um problema que eu gostaria que o senhor comentasse a respeito do custo. Eu tive a experiência de fazer 7 casos, de incluir 7 casos no estudo clínico internacional com 223, o rádio 223, e a gente viveu isso de perto, né? Temos até um paciente que está vivo até hoje, que era com escape hormonal e doença metastática. Nós publicamos o caso e deverá sair brevemente. Mas e o custo? A estratégia de se trazer. O custo está em torno mais ou menos de R$80 mil, né? O que fica bastante difícil, mesmo para os doentes com mais recursos financeiros, além do número de aplicações que precisam ser feitos. A estratégia tem que chegar em 78 horas, o cálculo, etc. E se o senhor tem tido alguma experiência em relação ao uso dessas substâncias radionuclídeas e a dificuldade em se fazer o tratamento adequado em relação a isso. Mas eu vou parar por aqui e dizer como eu fico contente, como eu fico alegre, como eu aprendo com a sua presença, com as suas palavras, que sempre é o nosso grande destaque da urologia brasileira. Meu querido amigo e estimado professor Miguel Cirurgi. Muito obrigado, doutor Damião. Com ele eu tenho uma amizade pessoal muito antiga, amizade muito consistente, de ter crescido com ele. Nós temos quase a mesma idade e crescemos juntos na urologia, num convívio muito rico, sempre tendo no nosso entorno uma moldura maravilhosa, que era a presença do professor Sérgio Aguinaga. Obviamente, num país como o nosso, infelizmente, os grandes progressos da medicina acabam privilegiando só uma quantidade ínfima de pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida que, enquanto no Brasil a expectativa de vida média pelo IBGE é de 74 anos na média, 70 para os homens, 77 para as mulheres agora,
esse número não se aplica para nós que estamos sentados aqui, que temos muito menos vulnerabilidade, temos acesso a todos os avanços da medicina. De qualquer jeito, no nosso grupo social, eu acho que se vive até 85, na média, muito bem. É óbvio que o indivíduo pode passar disso, pode falecer antes dos 85, mas é uma média muito alta, porque o brasileiro que realmente tem proteção contra todas essas indecências que povoam o Brasil, que tem menos vulnerabilidade, ele se protege e sobrevive. Infelizmente, esse problema de custos nunca é discutido no Brasil. Os Estados Unidos, milionário, o país mais rico do mundo, atualmente só publica trabalho sobre custo-benefício de tudo. São os trabalhos que ganham mais destaque nas revistas. E nós aqui, com toda a nossa pobreza, toda essa desigualdade, essa carência de recursos e a má aplicação dos recursos, não se fala nisso. Então, eu acho que a gente precisaria começar a falar, Ronaldo, e exigir realmente que nas instituições universitárias, nas grandes instituições, se passe a considerar isso. Porque senão a gente vai ficar sempre influenciado pelas grandes empresas, pelos grandes lobbies que atualmente ganham fortunas em medicina. Infelizmente, existe um processo perverso em andamento. As grandes instituições médicas aprenderam que podem ter lucros que são absolutamente irrealistas, são injustos, fazendo medicina assistencial em qualquer lugar do Brasil. Se dedicam muito à medicina de imagem, que proporciona lucros incríveis. A área de oncologia, lucros incríveis. Todos os hospitais são superavitários. As multinacionais estão comprando tudo, os grandes grupos econômicos. É uma máquina de produzir dinheiro cada hospital. Não era antigamente, agora é. Os médicos foram transformados em operários para se atingir o objetivo. A matéria-prima é o doente, o médico é o operário e o objetivo final é o lucro. Infelizmente, é isso que está acontecendo no mundo, inclusive no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse processo é perverso, porque realmente toda a roda gira em torno de dinheiro, quer dizer, recursos para todos os lados. Infelizmente, os médicos estão acuados nesse processo. Eu não vou fazer nenhum discurso aqui ufanístico, inovador ou diferente. Todo mundo sabe a situação dos médicos, mas os médicos estão sendo transformados em operários, contratados. A medicina não tem mais autonomia, os médicos não têm mais autonomia, e não vai mudar, isso é irreversível. A única vantagem que eu vejo, uma das poucas vantagens que existe em ser um país subdesenvolvido, é que se a gente quiser saber o que vai acontecer daqui 10, 15 anos, a gente olha para os países desenvolvidos. E nos Estados Unidos acabou a medicina privada, não existe mais. Existem alguns poucos indivíduos em algumas áreas onde tem muito glamour, que os plásticos, enfim, que lá fazem algum sucesso, mas o resto é tudo medicina comandada pelas operadoras, entendeu? Inclusive os grandes nomes, eles trabalham para as operadoras, trabalham para os hospitais. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Infelizmente, para a nova geração, isso não é uma coisa boa. Aqui no Brasil, ainda as novas gerações se formam sonhando que vão ter um consultório lindo, que vão atender os doentes. Vão ter, dá para fazer isso ainda, mas não vão ter, não vão ganhar dinheiro de forma como se ganhava no passado. Se ganha menos, maior ainda se ganha. E no futuro vão ser clínicas, o sujeito vai conseguir trabalhar de forma decente, mas de forma muito restrita, do ponto de vista de ganhos econômicos. Eu acho que a gente precisa falar mais em custo-benefício, e isso tem que partir das universidades. Dos hospitais privados não vai partir esse tipo de esforço, dos grandes grupos não vai partir. Eles conhecem o processo, armaram todo esse processo em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, e esse processo está em andamento e a gente não vai conseguir sair disso. Mas a gente tem que denunciar um pouquinho esse processo de lucro incontrolável desses grandes grupos para tentar equilibrar um pouco o processo. Obrigado, doutor Miguel Ciruj. Vou abrir, quebrando um pouco o protocolo, mas eu vou abrir a palavra ao plenário. Eu convido o doutor Cláudio Tinoco, que é um dos organizadores
do simpósio até tomar assento à mesa. Cláudio, vem aqui para você falar daqui da mesa. Obrigado. Deixa eu falar daqui. Obrigado. Primeiro, parabenizar, já tinha assistido essa apresentação, doutor Miguel, lá no Hospital Procardíaco. Obrigado. Já tinha assistido, pelo menos, parte da apresentação, e a gente que trabalha com medicina nuclear fica entusiasmado quando alguém que não é da sua especialidade fala tão bem, palavras tão positivas. Aqui tem vários residentes, né? E a gente sempre fala para o residente que o futuro é brilhante, né? Não é brilhante só por causa dos isótopos, é brilhante pelo que a medicina nuclear vai representar. A gente cada vez mais está aumentando, né, a possibilidade de tratamentos. E a teragnose, né, que é isso, você encontrar um receptor que você consiga dar o diagnóstico como PET, PSMA e depois tratar com lutécio, PSMA, ou actínio, PSMA, é fabuloso. Isso está acontecendo com outros receptores hoje no câncer de próstata, né? A bombezina, tem um grupo grande da Universidade de Stanford, certos tumores de próstata, ele, ao invés de expressar o PSMA, ele expressa o receptor de bombezina. E tem aqui, até no Brasil, o IPEM, em São Paulo, tem um estudo avançado com relação aos receptores de bombezina. Então, para cada doença, né, o câncer ele tem uma heterogeneidade, você vai poder ter ferramentas para saber qual é o padrão daquela doença de expressão e você propor um tratamento. A minha pergunta para o Dr. Miguel é bem de ordem prática. No estado de São Paulo, hoje, a gente já tem 2 PET ressonâncias. Um na sua universidade, que é na USP. Opa, obrigado. Um na USP, no INRAD, tem um PET-RM, e o outro no Hospital Albert Einstein, tem um PET-RM. E uma das coisas que se prometia é que na próstata esse exame seria ainda melhor do que o PET-CT. Na sua experiência, doutor Miguel, o senhor tem visto o exame com PET-ressonância na próstata com essa substância, o PSMA, ser ainda superior, ou o PET-CT já é suficiente para se entregar o que o urologista, o que o oncologista precisa para manejar esse paciente? O PET-ressonância é superior, nitidamente por um motivo. O PET com o gallium, ele é muito bom para mostrar metástases, por exemplo, linfonodais, é bom para mostrar metástase óssea, mas ele não tem, ele não define os limites com clareza. Então, quando a gente estuda a próstata com PET com gallium, a gente vê a área do tumor, mas não sabe se esse tumor está dentro da próstata, se atingiu a cápsula ou pegou a gordura. E a tomo não permite essa discriminação. Fazendo um PET com ressonância magnética vai ser a combinação perfeita, porque a ressonância te mostra com clareza se a cápsula está envolvida, a gordura periprostática está envolvida, e o PET mostra a região atingida e mostra as metástases. Esse é o exame ideal. A hora que esse exame ficar disponível e barato, porque ele ainda é caro, tem poucos lugares que fazem, ele vai ser o exame perfeito para estadiar um doente com câncer de próstata, para acompanhar se o PSA começa a subir, para saber como está o doente, se a doença está em progressão. PET, ressonância, mais acoplada ao galho, né? Excelente. Obrigado. Obrigado, doutor Cláudio Tinoco. Obrigado, doutor Miguel. Mais alguém da medicina nuclear ou de urologia quer fazer uso da palavra? Fala seu nome, por favor, e sua origem. Boa noite. Meu nome é Marcos Vilela Pedras. Eu sou sócio da Vilela Pedras, Clínica de Medicina Nuclear Vilela Pedras, médico nuclear, assim como o Tinoco. Queria parabenizar a aula. Realmente, o que o Tinoco falou é bonito de ver. Falar do actínio, que é o promissor aí, é o emissor alfa, uma coisa que vai surgir não só para a próstata, para o ítrio 90, para a hemartrose, para outras coisas, que tem um LET muito alto, então tem um dano celular muito forte, local,
e curto, não tem dano celular onde a gente não deseja. Lá na clínica, a gente está sendo a primeira instituição privada a fazer o rádio. A gente deve estar com uns 20 pacientes já realizados e semana que vem tem mais 10. Isso que o doutor Damião falou é verdade. O custo é um empecilho. Por dose, o custo é de R$25 mil, sendo que só a dose é R$20 mil. E o tratamento preconizado é de 6 doses. São de 6 doses. Então, realmente é muito alto. Os convênios estão atrapalhando para poder fazer. O estudo Alcinca, que foi baseado para o rádio 223, ele prevê um aumento de sobrevida de 3 meses, que para qualquer um aqui acha que é pouco, mas para um oncologista ele acha que é a eternidade. Então ganhou espaço junto ao pessoal da oncologia. Agora o que a gente está vendo lá, e a gente começou a ver pelo primeiro paciente, tem uma redução muito significativa na dor. No ganho de sobrevida a gente não conseguiu medir ainda com nossa casuística, mas na dor, o paciente que andava muleta, agora está andando sem muleta, normal. Vinha de cadeira de rodas, está andando. Isso para o paciente está sendo muito benéfico. É óbvio que a nossa casuística é pequena. O rádio foi aprovado para o Brasil em dezembro, entre Natal e Réveillon, e o primeiro paciente que a gente fez lá foi em fevereiro. A gente conseguiu dominar essa parte do frete, que é muito complicado. Vem da Noruega, tem que pedir 1 mês antes para chegar aqui a dose, tem 2 dias para injetar. E o paciente não pode ter nenhuma intercorrência nesses 2 dias. É complicado, mas é o que tem atualmente. É longe de ser o que promete ser o actínio, mas lá para a gente está sendo uma boa experiência. Assim, nos primeiros 2 meses que a gente está fazendo. O primeiro paciente que a gente fez está na 3ª dose. E ele está com a dor bem menor do que antes, entendeu? É um paciente só na 3ª dose. E semana que vem tem 10 pacientes novos. Então, a gente vai começar a ter mais resultados na prática e tentar comprovar se o Alcinca falou é verdade ou não. Entendeu? Se a gente consegue ver essa nossa realidade ou não. Agora, tem todos os empecilhos de custo, de dificuldade logística, é realmente bem complicado. Com convênio, fica muito difícil de fazer medicina tão cara assim. Entendeu? Isso que eu queria compartilhar com vocês, porque é uma realidade aqui do Rio de Janeiro. Está sendo complicado, mas está fazendo. E a dor melhora bastante. Tá bom? Obrigado. Posso falar, Chico? Eu queria só fazer um comentário. Eu acho que foi bem apropriado você comentar isso, porque eu queria deixar claro, você me perguntou do rádio, Chico. Eu disse que eu não entusiasmo com o rádio, mas não que eu acho que ele não funciona. Não? Eu acho que as respostas que a gente analisa populações de doentes não são muito entusiasmadoras, mas eu tenho certeza que ele funciona. Existe um problema, o doente está na nossa frente nesse momento, com câncer em progressão, então não adianta fazer um lindo discurso falando do actínio e do lutécio, isso não resolve. O doente está com dor, está em progressão, o PSA subindo, já fez químio, já toma bilaterona, enzalutamida, o rádio é a opção. Eu queria lembrar isso para o pessoal mais novo, estou vendo aqui que tem um pessoal mais novo que deve ser residentes, pessoal que está começando. A gente, às vezes, lê um trabalho de oncologista e não se entusiasma muito. Por exemplo, o rádio, uma das estatísticas que eu me lembro, falava que o rádio 223, quando comparado com placebo, a sobrevida média aumentava a mediana de sobrevida, desculpa, é diferente, a mediana de sobrevida aumentava de 10% para 15% ou 16%. Quer dizer, a gente fala, bom, só 5%, mas a gente tem que lembrar que isso é uma mediana, né? Quando alguma coisa aumenta de 10 para 15, mas é mediana, existem os casos que estão na curva de Gauss, que estão não no meio, mas estão para o lado. Em outras palavras, tem doentes que, ao invés de sobreviverem só 6 meses, não é 15%, eu falei em meses, né? Sua vida mediana é 10 meses no placebo e foi 16 meses ou 15 meses com o rádio. Aumentar de 10 para 16 meses a vida não é muita coisa para quem está sofrendo, você não está aumentando a existência, está aumentando o sofrimento. Mas a gente tem que lembrar que 6 meses é a mediana. Deve ter doente que viveu 3, 4 anos e outros que viveram 0. A mediana deu 6 meses. Então existe essa possibilidade do doente responder a longo prazo ao rádio. Mas se a gente analisa grandes populações, o efeito é mais modesto, o custo é alto, então não me entusiasma, mas eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu acho que é uma solução que existe aí. Eu talvez não tenha usado, porque os doentes com doença em progressão estão com oncologista, não estão na minha mão.
Aliás, uma outra retificação, por várias vezes durante a apresentação, eu li o AC como acético, eu não sei porque eu cismei com esse nome, mas é actinium. Algumas vezes eu falei actinium, algumas vezes acético. Onde vocês ouviram acético, ouçam novamente actinium. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Marcos Vilela Pedras. O rádio 223, qual é o custo do tratamento e se os planos de saúde estão atendendo? Quem que está com o microfone? Como é que funciona essa burocracia, a parte pecuniária, porque certamente é um tratamento bastante caro. Né? Bom, por coincidência ou não, eu sou o diretor comercial lá da clínica. Então, eu até não cheguei antes aqui, porque eu estava na Unimed lá, e um dos assuntos era a rádio. Parte dos planos estão pagando, parte dos planos não estão pagando, e os pacientes estão entrando com liminar na justiça. Alguns ganham, outros não ganham. Mesmo os convênios que a gente achava que não ia ter problema, a gente está tendo, porque não está codificado. A Bayer, quando lançou o rádio, ela não colocou no rol da ANS a medicina nuclear. Ela jogou como terapia antineoplásica de uso ambulatorial injetável, uma quimioterapia day clinic. Só que a medicina nuclear não as clínicas de medicina nuclear não são credenciadas nesse código. Então, fica no purgatório. O rádio está no código da terapia antineoplásica de uso injetável e a clínica de medicina nuclear não tem esse código credenciado. Então, tem convênio que paga, tem convênio que não paga. A gente conseguiu fazer uns 10 ou 12 já realizados. Metade o convênio autorizou. A 1.000, por incrível que pareça, está pagando. Não está tendo problema nenhum para autorizar. Agora, outros convênios a gente está tendo que brigar, solicitar diversas vezes. E metade dos pacientes que fizeram lá foi por medida judicial. Foi liminar na justiça. Dose a dose. Entendeu? É isso. Obrigado, doutor Marcos. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo ninguém querendo fazer uso da palavra, eu vou fazer 3 comunicações da academia. Hoje ocorreu a secção de cirurgia para ocupar a vaga da cadeira número 67, que pertence ao acadêmico Ivo Pitangui. Os 3 candidatos foram aprovados e os pareceres estão à disposição dos senhores acadêmicos e as eleições... Não está escutando? Tendo sido realizada a reunião da secção de cirurgia, 3 candidatos concorrentes à cadeira número 67 do acadêmico, que pertenceu ao acadêmico Ivo Pitangui, foi aprovada. Os 3 foram aprovados e o material, currículo, memorial e tese estão à disposição dos senhores acadêmicos e as eleições vão ser convocadas para o dia 18 de maio. A secção de ciências aplicadas também se reuniu hoje na vaga do querido, para preenchimento da vaga do querido acadêmico Luiz Felipe de Queiroz Matoso, cadeira número 83, pela passagem emérito. O candidato foi aprovado e o material está à disposição dos senhores acadêmicos e também a eleição será convocada por dia 18 de maio. A secção de medicina também se reuniu hoje para preenchimento da cadeira número 2, vaga ocorrida pela passagem emérito do acadêmico Sérgio Augusto Pereira Novis. Não havendo nenhum candidato aprovado nessa secção, eu declaro aberta a partir de hoje a vaga da cadeira número 2. Não tendo mais nada a discutir, agradeço muito ao nosso querido honorário Miguel Ciruj. Convido a todos para a posse solene no dia 30 de maio, terça-feira. Agradeço, Miguel, você ter largado seus enormes afazeres, sua vida atribulada para vir nos brindar com essa palestra e com a sua presença tão agradável. Muito obrigado, declaro a sessão encerrada.